Boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Estamos de volta. Fizemos aquele break rapidinho, é só mesmo intervalo rápido para beber uma água e retornar, tá, gente? Já estamos de volta. Vamos continuar então para finalizar aquele texto, última questãozinha, tá bom? E a gente entra nas piadas. Gêneros de texto humorísticos. Vamos lá então, olha só, pra gente finalizar. Olha só, mais uma questãozinha sobre esse texto. Galerinha, nesse texto a gente também encontrou, olha só, a gente também encontrou a expressãozinha may. Dá uma olhada, ó. Nós temos aqui o in addition, esse in addition a gente já viu, esse in addition aqui em adição é soma, adição de ideias. Então, além disso, acesso limitado a essas commodities, such as, também vimos isso, também tratamos desse such as, é o por exemplo. Mas o texto não está querendo, a questão, melhor dizendo, está querendo saber disso não. A questão está querendo saber desse verbo aqui, ó, desse tal desse may. Professor, may é verbo, may é verbo modal. Característica de verbos modais, verbo modal é aquele verbo que sempre é auxiliar e ele vai expressar o modo como aquilo aconteceu. No caso aqui, meu verbo principal, observe só, é o verbo slow. Esse é o meu verbo principal, olha só. O verbo auxiliar, ele dá o suporte, ele ajuda. O principal, ele tem significado, é a ação, é o estado ou fenômeno da natureza. No caso aqui, nós temos como exemplo a palavra slow. Slow é devagar. Professor, como é que eu falo, então, o verbo devagar? Verbo é desacelerar, tá bom, gente? Desacelerar. Então, olha só, esse acesso limitado às seringas pode, olha aí o MEI, pode desacelerar esse processo de vacinação da Covid-19 no continente africano. Perceba que esse slow é o teu verbo principal e ele traz o significado. Mas o teu verbo modal may, ele vai te dar o quê? O modo como aquilo ocorreu, a maneira como aquilo se deu. No caso, então, nós temos letra A, obrigação? Não, não é obrigação, gente. Que, olha só, pode desacelerar. Então, não é obrigado a desacelerar. Can é que expressa capacidade. Can é que expressa capacidade. Não may. Tira esse letra B daí, tá errado. Letra C fala de proibição. Também não. Proibição é mustn't. Nada a ver com o que eu tenho aqui. E a letra D de dado fala de possibilidade. Então, é possível que haja essa desaceleração. Resposta correta da questão de número 14, letra D de dado. Possibilidade. May, tanto may quanto might são duas expressões que trabalham com a ideia de possibilidade. Beleza, gente? Então a gente finaliza aqui com esse texto. Vamos agora para o encontro de hoje. Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Vamos que vamos. Olha só. Vamos primeiramente falar um pouco sobre textos dialogais. Professor, o que é um texto dialogal? Gente, um texto dialogal é aquele texto que se elabora a partir de um diálogo. Se a gente pensar um pouquinho, gente, diálogos fazem parte da nossa vida o tempo todo, o tempo inteiro a gente está dialogando, a gente está conversando com alguém a respeito de alguma coisa. Então, gente, esse texto dialogal é um texto que é parte daquele grupo de textos que a gente chama de gêneros orais, ou seja, que são elaborados a partir da fala das pessoas. Uma conversa ao telefone, uma conversa, por exemplo, que duas pessoas passam uma pela outra, só bom dia, opa, bom dia. Também já é um diálogo. Um debate é um diálogo e por aí vai. Então, o diálogo ou texto dialogal
tem algumas características. Quais são as características desse tipo de texto, desse gênero de texto? Olha só. Ele precisa de, no mínimo, 2 interlocutores, isto é, 2 pessoas que conversem, que elaborem o diálogo. E aí, gente, eles vão criando esse texto, que a gente entende ele como um texto cogerido, cogerenciado, ou seja, ele é gerido, ele é produzido, ele é arquitetado pelos 2. A gente falou aí que minimamente 2, né, gente? Mas é que tá, ele é produzido pelo menos por esses 2, ele é gerenciado pelo menos por esses 2. E aí, olha só, ele é feito à base da integração de turnos de fala. Professor, o que é um turno de fala? O turno de fala, gente, é quando uma pessoa fala e a outra pessoa para de falar para poder ouvir aquilo que a outra pessoa está dizendo. Então, entre os interlocutores, lembrando que os interlocutores são as pessoas que estão lá participando da conversa, entre os interlocutores deve haver esse momento de pausas. Uma pessoa fala e a outra cede a vez. Em seguida, o contrário. Quem estava ouvindo agora vai ter o direito de falar. E quem estava falando agora vai parar para poder ouvir aquilo que está sendo dito. Então você consegue perceber, olha só, você consegue perceber que há um processo de troca de turnos de fala. Como assim troca, professor? Pois é, um fala, o outro ouve. Enquanto depois, o que estava ouvindo agora fala e quem estava falando agora ouve. Essa é uma característica central no que a gente entende como texto dialogal. Evidentemente, cada sentença de um enunciador relaciona-se com aquilo que o seu interlocutor enunciou e vice-versa. Então, gente, essa ideia de enunciador, interlocutor, vai ter essa trama, 2 pessoas que vão conversando, olha só, a trama vai se desenrolando através do diálogo. A pessoa faz uma pergunta, o outro responde. A partir disso, olha só, as personagens, os interlocutores, eles podem concordar, eles podem discordar, eles podem concluir alguma coisa juntos, eles podem generalizar sobre alguma coisa, eles podem particularizar alguma coisa, justificar a opinião deles de alguma maneira, trazer algum exemplo e por aí vai. Então é assim que você vai fazer o que a gente estava falando mais cedo sobre cogerenciamento. Ou seja, os 2 é que vão, no decorrer do texto, se comunicando de maneira que concluam, concordem, discordem, particularizem, justifiquem, generalizem, exemplifiquem e por aí vai. Tá bom, gente? É assim que os textos dialogais funcionam, a partir desse processo de cogerenciamento. Tá bom? Além disso, você consegue perceber nos textos dialogais diversos exemplos de textos. Por exemplo, as entrevistas. Olha só, você pega uma entrevista jornalística, sei lá, com o Jô Soares ou com a Fátima Bernardes, seja com quem for. A fala e a troca de turnos, ela é essencial para a entrevista. Então, a pessoa faz a pergunta e o entrevistado responde aquela pergunta. E vice-versa, vão trocando os turnos de fala. Ninguém fala um por cima do outro, não, né? E quanto aos debates, isso também acontece. Os debates, a gente tem ainda algumas outras características, né, gente? No debate, a gente vai ter também, por exemplo, um mediador, ou seja, aquela pessoa que está lá com o papel de dar os turnos de fala para uma pessoa e para a outra. Além do mediador, a gente tem, às vezes, tempo para a pessoa falar, tempo para a pessoa responder. Direito à réplica e à tréplica, a pessoa se sentiu ofendida de alguma maneira,
vai poder ter o tempo de resposta, vai poder responder sobre aquilo ali que foi perguntado ou que foi elaborado. Por aí vai. Então, essas são as características do debate. Além disso, né, gente, o debate, se você pensar um pouquinho, o debate é aquele texto que ele é desenvolvido oralmente e ele pode ser transcrito. E ele tem costumeiramente a noção de que ele é algo de sentimento coletivo. Todas as pessoas vão ter esse interesse, é um interesse coletivo, é um interesse social. Então o debate ele também serve para nos apontar rumos à cidadania, né, gente? Outros exemplos de textos dialogais são as reuniões de trabalho, em que as pessoas falam e outras pessoas ouvem, e depois há sempre essas conversas. Conversas ao telefone, olha só, conversa telefônica, ela é um exemplo fortíssimo de texto dialogal. Até mesmo esses textos de gêneros mais recentes, que são aqueles mediados pela tecnologia, pessoas que utilizam aplicativos para conversar, muitas vezes, além de utilizar as possibilidades de conversa, digitando, também se utilizam da fala, também se utilizam de gêneros orais. As pessoas mandam mensagens a partir de vídeos, de áudios ou mesmo ligações dentro dos próprios aplicativos. Tá bem, gente? Bate-papos em aplicativos, acabei de falar. Sites de mensagens diretas também você pode encontrar. Piadas, anedotas e memes. Aí você também pode perceber as falas das pessoas, como é que a história vai se desenrolando, como é que a trama vai acontecendo. E é a partir disso que você desenvolve o seu texto, tá bom? Então são exemplos também de textos dialogais. Show de bola. Vamos para a primeira então. Olha só, temos aí um primeiro exemplo de uma joke. Professor, o que é uma joke? Anota aí que é importante. Joke é uma piada, pessoal. Joke é uma piada. Vamos dar uma olhadinha nessa piada? Olha só, essa piada é legal, hein? Dá uma olhadinha nela. Eu vou dar para vocês um minutinho, só o tempo razoável de vocês darem uma lida e perceberem se as nossas características que a gente deu mais cedo são encontradas nesse texto ou não, tá bom? Um minutinho, rapidão, só para vocês darem uma olhada, beleza? Um minuto na tela para vocês. E aí, gente, deu para ler? Deu para observar as características? Vamos ver juntos, ó. A primeira característica, gente, que não tem jeito, tá presente em todo o texto dialogal, ó, é o turno de fala. Observa aí, ó. Primeiramente, você percebe que você tem uma conversa entre um teacher, um professor, e uma pessoa, ó, que seria Sunny. Provavelmente, Sunny deve ser a aluna, né, gente? Deve ser a aluna desse professor, a aluna desse teacher. Provavelmente. Então, nós temos aí, ó, uma conversa entre essas duas pessoas. Perceba que o professor começa já chamando por ela. Olha aí, característica de texto dialogal. Olha aí, ó, característica de texto oral. Sunny, vírgula. Perceba o nosso if. Professor, o que é esse if aqui, ó? Esse if, anota aí, é o nosso se. Marca de condicional. Olha aí, ó.
É uma condição que está sendo feita aí, ó. Então, Sani, pensa aí um pouquinho, ó. Se você tivesse $5, olha aí, ó, $5, e você pedisse para sua mãe outros 5, how many, olha aí, ó, how many, quantos dólares você teria? Olha só, então, tá te dando uma situação hipotética. Quantos dólares você teria? Então, olha só, você já tem 5. Você pede para sua mãe outros 5. Provavelmente é um professor, então, de matemática, né, gente? Tá aí elaborando um probleminha aí para Sani, olha só. E a Sani responde, $5, professor. Aí ele fica meio, como assim? Porque você já tinha 5, você pediu mais 5 para sua mãe, era para você ter 10, né? E ela respondeu 5. E aí ele nega para ela, ó. O teacher responde, you don't know, negativa, ó. Negativa, ó. Você não sabe aritmética. Ih, Sânio, você tá perdido aí na matemática, viu? Você tá perdido aí na aritmética. E aí ela vem, olha só, com um but. Lembrando que esse but, olha só, but, mais, lembrando que esse mais, diferente de mais, tá bom, galera? Diferente. Esse mais é oposição. Oposição. Esse mais, adição. Perceba a diferença das coisas. Então aí nós temos mais, ou seja, a pessoa está fazendo aí agora, ó, um contraponto. A pessoa está fazendo aí, olha só, um contraponto. Pessoal, o que é o contraponto? Você estava falando uma coisa, agora você vai falar outra. Você vai agora falar o oposto daquilo. Mas, senhor, olha só, but sir, mas senhor, you don't know my mother. Você não, olha negativo de novo, você não conhece a minha mãe. É por isso que nós temos aí a graça. Nós temos aí o humor nesse texto, olha só. Então quer dizer que ela não sabe matemática porque ela não fez a conta certa, 5 mais 5. E ela vai responder para ele, pois é, e você não conhece minha mãe não vai me dar esse dinheiro. Eu peço para ela, mas ela não vai me dar não, então nem adianta eu tentar, nem adianta eu pensar nesses outros 5, eu só vou ficar com os 5 que eu já tinha. Por isso, esse texto, ele gera humor. Professor, e como foi que esse humor foi gerado? A partir da quebra de expectativa. Qual era a expectativa que a gente tinha? Que ela fosse acertar, né, gente? A gente esperava que ela dissesse 10. Seria, então, mais cômodo, mas ao invés dela dar a resposta para o questionamento matemático do professor, na verdade, ela preferiu foi, não, mas minha mãe não pensa bem assim não, viu? Minha mãe é diferente. Com a minha mãe, ela não vai me dar esse dinheiro? Não. Então, olha só, ela trouxe a quebra de expectativa. Por isso que nós temos a geração de humor. Por isso que esse texto, ele é um texto humorístico, um texto cômico. Beleza, gente? Vamos para mais um exemplo. Agora nós temos o exemplo dos memes. Olha só, memes. Olha aí, ó. O gênero meme. Pessoal, esse gênero aqui, ele é bastante novo, né, pessoal? Bastante novo. É o típico gênero textual, galerinha, que você consegue percebê-lo nas redes sociais. Você vai conseguir perceber esse gênero textual nas novas tecnologias. Como é que você utiliza esse gênero textual? Perceba, esse gênero textual, ele acontece com uma imagem, às vezes duas. Essas imagens, na grande maioria das vezes, são imagens famosas, às vezes com pessoas famosas, ou fotos que ficaram famosas. Olha só, você observa aí essa mulher gritando, a gente nem sabe quem é essa mulher, mas tá aí, olha só, a expressão dela ficou famosa, de indignação.
Esse gatinho aí também, na segunda imagem, ó, também ficou famoso nos memes, olha só. Esse gatinho aí, olha só, a cara mais impassível do mundo, mais tranquila do mundo. E ele sentadinho à mesa. Gato não é pra sentar à mesa, mas ele tá aí, ó, sentadinho à mesa, parecendo um lorde, parecendo um príncipe aí, né? E aí ela vai toda chateada, toda gritando, se escabelando, dizendo: You said memes would work. E aí ele responde: I said good memes would work. Então ela diz: ó, você disse que memes funcionariam. Ela tá falando aí, é claro, né, gente, de gerar humor. Ela tá falando aí, ó, que memes dariam certo. O verbo work aqui, gente, ó, cuidado, tá? O verbo work aqui, ele não tá com o sentido de trabalhar, beleza? Não é a ideia de trabalhar, não. Esse work aqui, ele não tá com esse sentido de trabalhar. Esse work, na verdade, ele tá trazendo a ideia de dar certo. Tá bom, gente? Work também pode ter essa ideia de funcionar. Ah, professor, então olha só. No começo ela tá toda indignada dizendo: você disse que memes serviriam, memes dariam certo. Lembrando aí que nós temos o would, né? Esse would é o formador de condicional. O condicional é esse, é o famoso ia. Então, daria certo, trabalharia, caminharia, faria e por aí vai. Lá no segundo quadrinho, olha só, a gente vai perceber agora o gatinho super de boa na dele. I said, olha só, o que foi que eu disse de verdade? Good memes would work. Só se forem bons memes. Qualquer meme não dá certo, não. Qualquer meme não faz graça mesmo, não. Só é gerado humor se os memes forem bons. Então, only good memes would work. E aí, a graça disso tudo, além das imagens, olha só, das expressões faciais dos personagens, você percebe aí a quebra da expectativa. O gatinho é quem está no comando, é ele quem vai dar as respostas. E a repetição, uma outra característica aí da produção de humor, às vezes é a repetição. No caso aqui, olha só, ele repetiu tudo, só trocou a pessoa, olha aí, ó, you said, I said, e ele incluiu esse aqui, ó, good, bons. Você disse que memes iriam servir, ele disse, não, eu disse que bons memes é que iriam servir. Então tá aí. Nós temos o nosso meme, o nosso exemplo de meme. Beleza, gente? E aí nós temos também um exemplo de anedota. Professor, qual é a diferença entre a piada, que a gente viu mais cedo, a joke, a diferença entre a piada, o meme, que a gente acabou de ver também, e agora a anedota, an anecdote. A diferença, pessoal, é que nós temos, observe bem, nós temos agora na anedota um texto corrido. Ah, professor, então a piada, ela costuma acontecer com troca de turnos de fala. Uma pessoa fala, outra responde. A pessoa fala, outra responde. Já aqui não. Na anedota, a gente tem um texto corrido. Tem, então, um exemplo de texto narrativo. Uma pessoa que faz alguma coisa, que trabalha de alguma maneira, que realiza alguma ação e depois acontece algo engraçado a partir da quebra de expectativa, a partir da ironia, a partir de alguma outra figura de linguagem, tá bom? Para vocês lerem essa anedota, vocês vão ter 2 minutos. Eu quero que vocês observem dentro dessa anedota, além dessa característica que eu já falei, que é a narração da história, eu gostaria que vocês percebessem as palavras cognatas, isto é, aquelas palavras que parecem umas com as outras, da língua inglesa para língua portuguesa, tá bom, gente? E aí, é claro, a partir disso, você vai usar essas características para facilitar o uso de sua interpretação, para facilitar, você vai usar como ferramenta. A ideia é essa, usar essas palavras parecidas como ferramenta para te ajudar a compreender o texto, tá bom? 2 minutos então para vocês lerem o texto. Boa leitura!
E aí, gente, deu para dar uma olhadinha nas expressões-chave? Ou não? Foi difícil, foi complicado? Vamos dar uma olhada juntos, ó. A gente já começa com o título dizendo assim, que é um bom exemplo, example, de anedota. Vamos lá então, ó. Começa contando a história. My older brother, meu irmão mais velho, got jumped by gang members. Eita, olha só, os membros de uma gangue. Um dia desses, enquanto ele estava indo para casa, from the bus stop. Anota aí que esse from é importante, hein? From, marca de origem. Marca aí que é importante. Então ele saiu de casa para a parada de ônibus. E aí, no meio do caminho, chegaram aí, olha só, os membros de uma gangue e fizeram mal com o coitado, ó. He was hospitalized. Eita, coitado. Ele foi pro hospital durante uma semana. Olha aí, ó. Due to, anota aí. Due to, por causa de. Professor, então, esse due to é a nossa expressão que marca causa. Ele foi para o hospital, ficou lá durante uma semana, por causa de seus ferimentos, seus injuries. A razão, 2 pontos. Então, vai agora explicar o motivo. Foi o que aconteceu de fato. He was wearing, olha aí, ó, ele estava vestindo uma camisa vermelha. E essa camisa vermelha fazia parte do uniforme da escola, em uma área que era controlada por uma gangue. Eita, problema. E a gangue só veste azul. Eita, professor, então foi problema grande. A gangue só veste roupa azul. Ele passou com a roupa vermelha. Olha o tamanho do problema. My brother knew this. Olha só, meu irmão sabia disso tudo. Professor, então, por que ele fez isso, gente? Olha só, coitado, sofreu tanto. Foi hospitalizado e tudo mais. But, meu irmão sabia. Mas, oposição. Meu irmão sabia, mas os oficiais da escola, o pessoal que trabalha na escola, não. Olha aí então. Olha aí então o tamanho do problema. Meu irmão até sabia. Agora o pessoal da escola não sabia disso não. Então ele foi forçado a usar a roupa de uma cor, mesmo sabendo que estava correndo perigo. If my brother, olha o if de novo. Se, condição. Se a meu irmão fosse garantido a simples liberdade de escolher as suas roupas, it would have saved him. Isso teria salvado ele de muita dor e sofrimento. Eita, professor, então tá aí, realmente foi um baita de um problema, né? Pois é, mas que situação. Professor, mas aí não tem muita coisa de engraçado não, né? O coitado estava vestindo uma roupa, na verdade deveria ser outra, e por isso foi espancado. Como é que isso foi engraçado? Pois é, gente. A ideia da anedota ou da piada também vai pro tragicomédia, tá bom, gente? Existem alguns tipos de comédia. Às vezes a comédia ela é mais ácida, e aí você tem um estilo de comédia mais desse jeito, mais duro, que traz algo trágico e a partir da tragédia traz algo cômico. Então você consegue perceber, olha só, se ele tivesse com outra roupa, né, ele teria se safado dessa, mas como ele não estava, ele apanhou bastante, foi bater no hospital. Coitado. Tá bom, gente? Então perceber também como recurso de geração de humor a tragédia. Mas professor, eu não achei engraçado não. Nem eu, mas é um tipo possível de geração de humor. Tá bom, gente? Então também é possível. Esteja preparado para encontrar esse tipo de texto no seu dia a dia, em uma questão, em uma prova, e por aí vai, tá bom? Nós temos aí, então, um exemplo de anedota, da qual o humor é gerado a partir da tragédia, a partir de um mal entendido, olha só.
Ele até sabia que não podia ir com a roupa daquela cor, mas a escola mandou, era esse o uniforme, tinha que usar, né? Tinha que usar. E aí o coitado foi bater no hospital por conta desse problema aí com as gangues, gang members. Beleza? Vamos praticar então. Aqui foi só para apresentar para vocês. Questãozinha aqui, olha só. Unesp 2021. Olha só nossa questão. Examine a anedota que foi publicada pela comunidade The Language Nerds em sua conta no Facebook. Então, essa é uma questão que foi dada na Unesp no ano de 2021 e o texto foi publicado no dia 22 de janeiro de 2020. Professor, onde esse texto foi publicado? No Facebook. Dá uma olhadinha no nosso texto. Pessoal, para a leitura desse texto, vocês já perceberam que é uma anedota e que o texto tem como ele foi retirado da comunidade Language Nerds, os nerds da linguagem. Lembra aí que nerd é aquela pessoa que estuda bastante, que sabe bastante das coisas, né? Mas tá aí. Então eu quero que vocês percebam nesse texto a leitura em 2 minutos. Acho que é tempo suficiente para vocês lerem o texto. E aí percebam que a partir da linguagem, linguagem, vai ser formado, vai ser gerado o humor. Beleza, gente? 2 minutos para leitura e para geração de humor ser detectada por vocês, que a partir da leitura a gente vai para a questão e para a interpretação. Boa leitura para vocês. Então, gente, como é que foi gerado o humor nesse texto? Vamos observar juntinhos? Olha só. Language nerds. Então, são os nerds da linguagem. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Perceba que aqui nós temos uma primeira fala e em seguida um resultado, que a partir daí você vai conseguir elaborar os sentidos na sua questão. Perceba. Two men, opa, cuidado aí, ó. Numeral 2, dois homens. Man, cuidado. Man, singular, com A. Men, plural, escrito com a letrinha E.
Então, cuidado aí, olha só, na formação do singular e do plural. Two men walked into a bar. Então, dois homens entraram aí, ó, em um bar. Beleza. Um deles pediu, professor, order, mas não parece mais com ordem. Order é pedir. Galerinha, essa ideia de order em um restaurante, olha só. No contexto restaurante significa pedir, fazer o pedido. Então, no contexto aí, olha só, ele pediu H2O, A2O. Aí, ó, H2O, A2O. E aí o outro, lembram que eram dois homens? O outro disse, aí apareceram aspas, ó. Apareceram aspas. Professor, por que essas aspas estão aí? Essas aspas, lembrando, a gente chama elas de quotes em inglês. Olha aí, ó. As aspas, elas marcam a fala de alguém. É a fala ipsilitre, ou seja, palavra por palavra daquela pessoa. E a pessoa foi e respondeu, I'll have A2O2. Então, eu vou querer, professor, então have é a ideia de querer, mas have não é ter, de pertencimento, de posse. Pois é, mas de novo, no contexto restaurante, a ideia de have vai ser a ideia do pedido. O que é que você pede no restaurante para o garçom? Então, eu vou querer, olha só, H2O também. Professor, e no final aqui, porque é que diz assim, ó, o segundo homem morreu. O que foi que aconteceu para esse segundo homem ter morrido? Foi que aconteceu, pelo amor de Deus. Porque ele colocou esse to no final, a gente viu agora há pouco, ó. A gente viu agora há pouco que also significa também. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Also significa também. Tem alguma outra expressão que marca também? Tem. Você também pode usar a expressãozinha to. Também é também. Também vai servir como a expressão também. A diferença, also no meio da frase, to no final da frase. Então, o homem pediu H2O também, só que lembra da pronúncia. Olha a pronúncia, ó. To. Professor, a pronúncia de to é igual à pronúncia de to. Olha só. 2. Ah, professor, então é isso. O primeiro deles pediu água, H2O. E o segundo deles pediu água também. Só que na hora de falar, na hora de pronunciar, ficou assim, ó. 8, 2, O, 2. Vixe, Maria. 2, também. Então, ficou água mais oxigênio. Água mais oxigênio. Água oxigenada. Ih, rapaz, o cara bebeu foi água oxigenada. Por isso, olha aqui no segundo, finalzinho do texto, lá no finalzinho. O segundo homem morreu. Vamos para a nossa questão? Questão 1. A anedota então sugere, letra A, o segundo homem tomou por engano, a bebida foi do primeiro. Letra B, o funcionário do bar serviu a mesma bebida para os dois homens. Letra C, o primeiro homem envenenou o segundo. Letra D de dado, o segundo homem pretendia envenenar o primeiro. E letra E, o segundo homem ingeriu um líquido tóxico no lugar de água. E aí, gente, qual seria a nossa resposta? Ah, aqui é muito fácil, né, galera? Aqui é muito fácil, ó. Letra A diz que o segundo homem tomou por engano a bebida do primeiro. Não, ele pediu a mesma bebida, mas ele recebeu outra, né? Então ele não tomou a mesma bebida, não. Letra A não é a nossa resposta. Aqui tá a letra B de bola. O funcionário do bar serviu a mesma bebida. Não. Para um deles, ele serviu H2O. Para o outro, H2O2. Para o outro, ele serviu bebida envenenada, algo tóxico. Ele serviu, foi água oxigenada. Não beba não, é tóxico, não pode. Letra C, o primeiro homem que envenenou o segundo? Não, não foi o primeiro homem. O primeiro homem pediu água somente. Quem trouxe lá o veneno, quem trouxe lá a bebida tóxica, foi o rapaz lá do bar. Foi o garçom do bar.
Então, a resposta letra C também não vai responder a questão 1. Letra D de dado, o segundo homem pretendia envenenar o primeiro. Gente, essa informação não aparece no nosso texto. Não está no texto, não tem como eu afirmar isso. Letra D não é nossa resposta. E a letra E diz que o segundo homem ingeriu um líquido tóxico no lugar de água. Verdade. O primeiro pediu água, ele ia pedir também água, mas terminou pedindo H2O2. Beleza, gente? Nossa resposta da questão de número 1 é a letra E. Belezinha, gente? Com isso, nós vamos encerrando o encontro de hoje, tá bom, galerinha? Nosso tempo vai finalizando. Aula que vem, a gente continua tratando sobre os memes, sobre as anedotas e piadas. E aí eu encontro vocês na próxima segunda. Um forte abraço a todos e até mais. Bye, bye. See you.